se livre o mais rápido possível desses 7 pesos que eu vou trazer aqui para a gente conversar sobre eles e que podem ser pesos que estão impedindo você de ter uma vida mais leve. Imagina aí, como é que você quer flutuar, como é que você quer se sentir mais leve, mais de bem com você mesmo, com sua vida, mais em paz, né? É como se você realmente se visse flutuando. Como que você vai flutuar se tem pesos te puxando para baixo, se tem pesos te prendendo no chão? No máximo, você pode conseguir ficar estagnado e ir levando dessa forma, arrastando um pouco os passos, né? Os pezinhos do lugar. E se você se conformar com isso, né, talvez seja suportável para você ficar estagnado ou ir arrastando-se um pouquinho do lugar. Mas se você quer alçar voos, se você quer ter suas asas, né, mais livres para voar, se você quer se sentir flutuando, se você quer ter uma vida mais leve, eu acredito que essa seja a sua escolha, você precisa se livrar desses pesos. E fica até o final desse vídeo, são 7 pesos, de muitos que possam estar te impedindo de ter uma vida mais leve. Mas talvez entre esses 7 que eu escolhi aqui, tenha um ou outro que você nunca tinha pensado sobre isso. E pode fazer aí uma diferença na sua vida. Eu sou Conceição Souza, este é o canal Estilo de Vida Leve. Então esse assunto tem muito a ver sobre a essência desse canal. Eu quero que você tenha uma vida muito mais leve, que você viva muito melhor, né? Que o seu bem-estar seja algo que seja mais constante na sua vida. Eu vou colocar numa ordem, né, de 1 a 7, mas não por ordem de mais importância, menor importância, não tem essa ordem, até porque você é quem vai descobrindo dentro da sua realidade o que vem primeiro. Qual o primeiro peso, qual o segundo peso? Você pode até ordenar aí. Dos 7 pesos que eu vou colocar aqui, que eu vou trazer pra gente, você pode colocar no papelzinho, que isso é bem interessante, né? O teu cérebro e a tua mente, ele vai absorver melhor quando você destrincha isso num papel. Realmente traz mais clareza para a sua mente. Você pode, a partir daí, ter uma força maior, que você consiga, a partir disso, direcionar mais com clareza o caminho pelo qual você vai seguir, né? Sendo um caminho de libertação, um caminho onde você vai se livrar de pesos desnecessários que estão só te impedindo de avançar. Então, você coloca aí na ordem que você quiser, né, para a sua vida. O primeiro peso que eu trago pra gente aqui é deixar de dar importância à opinião de algumas pessoas. E por que eu não coloquei deixar de dar importância à opinião das pessoas? Porque algumas pessoas, elas vão estar ali te dando a opinião delas realmente com muito amor, com muito cuidado com você, uma intenção genuína com você, justa, né? Limpa, pura, amorosa. Mas vão haver pessoas que estão ali só para te machucar, que a opinião delas é simplesmente para realmente te fazer mal. Ou elas estão te dando uma opinião que elas percebem que você pode conseguir algo bom com aquilo e elas vêm com opinião, né, disfarçada de uma opinião de cuidado, disfarçada de uma crítica positiva, mas na verdade elas estão querendo que você paralise, que você não vá em frente, porque elas veem potencial em você. Então são inúmeras as possibilidades, né, de que uma pessoa com maldade possa vir com sua opinião para prejudicar a gente, mexendo com o nosso psicológico principalmente, né? A opinião das pessoas, elas vêm para deixar nossa autoestima lá embaixo, a opinião de algumas pessoas vem apenas com essa intenção, de colocar nossa autoestima lá para baixo, de fazer a gente desacreditar da gente, de mexer com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Então, se blinda, né? E se você é uma pessoa que percebe-se muito apegada à opinião das pessoas e por causa disso você tem deixado de fazer coisas que você quer fazer, que você gosta de fazer, sonhos que você tem, projetos que você tem, que você não coloca para frente
com medo da opinião do outro, ou se a opinião do outro realmente te paralisa diante a sua vida, que o problema principal é esse, minha gente. Muitas vezes a gente vai se incomodar mesmo com a opinião das pessoas, no sentido de ficar chateado, né? No sentido de, às vezes, mexer um pouco aí com o nosso emocional, mas quando paralisa a nossa vida, quando faz com que a gente fique extremamente mal, isso não é bom pra gente, não é saudável, não é bom e pesa muito. Olha, isso corta as tuas asas de uma forma drástica. E aí você precisa largar esse peso. Fazer as coisas com consciência, fazer as coisas com sabedoria, né, com discernimento. E aí você vai buscando de Deus, o que é a direção de Deus para a sua vida, para que você consiga seguir, né, e dar os passos mais assertivos possíveis e seguir com determinação, com foco naquilo que você quer para a sua vida, que você sabe que faz bem para você. E não é a opinião do outro que deve determinar o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer. Daí, como nosso segundo peso a nos livrarmos é dessa necessidade de querer agradar a todo mundo, porque isso é uma ação, minha gente, que a gente não sustenta. É uma ação que não tem fundamento, porque a gente nunca vai agradar todo mundo. É só a gente pensar que Jesus Cristo, que é santo, que é perfeito, não agradou a todos. E porque a gente acha que a gente vai ser maior do que Jesus e vai conseguir agradar as pessoas. Tem pessoas que elas não vão ser agradadas de maneira alguma. Você nunca vai conseguir agradar elas em nada, inclusive. E aí você pode estar só carregando um peso desnecessário, que é o peso da necessidade de querer agradar de toda forma, sendo que a pessoa ela não é capaz de se sentir agradada de maneira alguma. E você não tem essa obrigação. Então, isso é improdutivo. É isso aí, é uma ação improdutiva, querer agradar a todos. Você não vai conseguir, pode desistir a partir de então. E enquanto você está querendo agradar a todos, você vai se perdendo de si mesmo. Isso também é uma coisa muito perigosa, muito triste, inclusive. Você vai esquecendo quem é você, suas vontades, o que você gosta. Você vai se anulando de uma forma que você vai se perder de si mesmo, e isso é muito perigoso. Então, cuidado com isso. Não se cobre tanto nesse sentido. Largue a mão desse peso, dessa necessidade de querer agradar a todos, agradar a todo custo. Você não vai conseguir. Você não precisa se empenhar nessa tentativa tão improdutiva e insustentável, porque um dia o peso vai ser insustentável de lidar, de carregar. Um terceiro peso que eu trouxe pra gente conversar aqui, né? Talvez você carregue esse peso, é o peso de quando a gente esquece que nós somos seres humanos. E quando é que a gente esquece que a gente é ser humano? Quando a gente se culpa e de uma maneira assim que a gente fica mal, super mal, que a gente não consegue se perdoar. A gente esquece que a gente é ser humano quando a gente erra e a gente se pune drasticamente, horrivelmente por esse erro. Quando você errar, reconheça o erro, isso é muito importante para que você não cometa novamente, né? Então, aprenda uma lição com aquilo para que você realmente supere aquele erro e fale com você mesma, com você mesmo, tá tudo bem. Você fez o seu melhor, você fez aquilo que estava ao seu alcance, você fez o que você entendia que era para ser feito, você fez com a mentalidade que você tinha naquele momento, naquele tempo. Tá tudo bem, eu te perdoo, siga em paz, aprende, segue e tenta não repetir mais. Faz um diálogo interno, conversa com você mesmo, se acalma, se acolhe, se perdoa, né? Se incentiva a aprender com aquilo e seguir em frente. Então a gente muitas vezes esquece que a gente é ser humano, que a gente vai errar, que a gente vai falhar, que nós temos nossas limitações e a gente fica se cobrando excessivamente por isso, se culpando, se punindo, não se perdoando. Isso é um peso difícil demais de carregar. Para mim, se eu não me perdoar, se eu não me entender, não me compreender, se eu não entender que faz parte da minha evolução humana errar, cair,
é uma coisa que me pesa demais. Eu preciso me resolver comigo mesma. Eu preciso ter esse diálogo interno, esse acolhimento para eu conseguir seguir em frente, porque se eu fico me culpando, a culpa é um peso enorme para qualquer pessoa. Então, cuidado, não esqueça que você é um ser humano. E por isso você vai errar, falhar, cair, deslizar, né? Escorregar, mas tem a oportunidade, tem a possibilidade de você se reerguer, se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir, né? Dando passos mais assertivos, buscando novos caminhos, refazendo sua história. Isso é muito possível. Gente, o quarto peso é o peso da comparação. E a gente vê muitas pessoas caindo nessa armadilha perigosíssima. Até porque com as redes sociais hoje em dia, onde todo mundo é muito feliz, tem um casamento perfeito, uma família de comercial de margarina, tá muito bem financeiramente, viaja, ostenta, é a vida perfeita que se encontra nas redes sociais. Então, com as redes sociais, essa parte da comparação, ela só tem aumentado. E isso aí é você, imagina, você está se comparando com a vida de redes sociais. Você comparar uma parte da vida do outro, que ele apresenta como ele quer, com o todo da sua vida. Então, isso é muito injusto com você. E outra coisa, cada um cuida da sua vida, né? Cada um cuida de si, cuida da sua vida, que é bem melhor, que é bem mais vantajoso, que realmente vai trazer frutos maravilhosos para você. Então, pare com comparação. Deixa eu contar uma história para vocês, falando sobre a questão da comparação, que eu acredito que essa história tem a ver, vai se encaixar bem aqui. Eu sou terapeuta, eu atendo online, em clínica, e aí tem uma paciente minha que ela fez uma viagem em família. E pelas redes sociais, quem estava acompanhando os vídeos, as fotos, né? Ela com o esposo dela, ela com as filhas, né? Aquela alegria toda, aquela felicidade toda, aquelas fotos de lugares lindos. Então, era uma coisa linda de se ver. Então, quem acompanhou pelas redes sociais acreditou firmemente que aquela viagem foi uma viagem dos sonhos, que aquela viagem foi uma viagem onde eles foram muito felizes, uma viagem de sucesso, que deu tudo certo, que tudo estava muito bem. E quando ela chega de viagem, ela me liga pedindo para que, se possível, naquele mesmo dia eu a atendesse, né, numa sessão de terapia, porque ela estava precisando muito fazer essa sessão, de preferência naquele dia que ela chegou de viagem. E ela falou comigo chorando. E ao chegar na sessão, ela se abriu, né, claro, e ali ela me trouxe toda a realidade que ela viveu desde antes de saírem para viajar até aquele momento que ela tinha retornado da viagem. Gente, e não tinha nada a ver com o que ela compartilhou nos stories dela, né, no feed, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Nada a ver. Eu que acompanhei o que ela estava postando, fiquei surpresa, porque foram coisas assim muito tristes que aconteceram, muitas brigas, muitos desentendimentos, e as fotos e os vídeos não mostravam isso, mostravam muito ao contrário. Então, só por isso aí, tira aí uma noção do que você pode estar acreditando, né, e comparando sua vida com a vida de alguém que, na verdade, não era a vida que você queria ter. Cuidado com aquilo que você deseja. Você pode estar querendo ter algo, porque vê alguém ter, viver algo, porque vê alguém viver, e você não sabe o que você está desejando, na verdade, para você. Muitas vezes, o casamento que a outra tem, não o casamento dela, o marido dela, mas a vivência que ela aparenta ter, né? A vida que ela tem com os filhos, com o marido, enfim, no trabalho, com os amigos. Então, cuidado para você não desejar uma coisa que não seria boa, na verdade, para você. Foca na sua vida, faz o teu plantio, cuide da sua grama, que é muito mais produtivo, que é muito mais válido. Aí sim vale a pena. O quinto peso é a falta de perdão. Nem sempre é tão fácil, né, minha gente, perdoar. Cada um sabe das consequências que algumas coisas trouxeram para si,
sejam no mundo externo, no seu mundo interno, mas a gente sabe que é necessário para o nosso bem-estar, para a gente ter realmente mais leveza em nossa vida, no nosso caminhar, para a gente conseguir bater nossas asinhas e sair flutuando, voando por aí, né, ter mais saúde mental, mais saúde física também, porque a falta de perdão vai adoecendo de todas as formas. É um veneno que a gente toma, né, quando a gente não está perdoando. O que não significa ter que conviver, voltar a ser como era antes, mas você se libertar da mágoa, do ressentimento, né, de não se sentir bem só em pensar naquela pessoa, que isso aí tá te adoecendo de verdade. Então, você se coloque em oração, até tem técnicas que podem ser feitas para você conseguir se libertar da mágoa, do rancor, do ressentimento, do ódio, curar tuas feridas emocionais, porque a gente não conseguir perdoar alguém vem de uma raiz, também de uma raiz de que a gente é muito machucado, né? Muito ferido. Então, curar essas feridas emocionais, curar essas feridas na alma, para que a gente consiga viver muito melhor, muito mais leve, muito mais em paz. O sexto peso que eu trago para a gente se libertar dele é o peso das dependências. Seja dependência emocional, dependência financeira. Gente, a gente precisa depender primeiramente de Deus e depois de nós mesmos. Nós somos seres humanos, somos pessoas sociáveis, né? Precisamos do outro sempre, nem tão sempre assim, depende muito, né? Mas vez ou outra vamos depender uns dos outros. Vamos precisar uns dos outros, da ajuda, de um suporte, de uma orientação, né? Ou de alguma coisa a mais. Mas depender do outro é algo muito arriscado. Você precisa andar com suas próprias pernas. Você precisa aprender a depender mais de si, a fazer por onde, a fazer por você. Porque se você depende do outro, é uma prisão terrível de você estar. Ninguém quer estar preso a nada. A gente está falando aqui de ser leve, de conseguir avançar, né? De conseguir flutuar, de conseguir voar. Então, a gente vai estar tendo que se esforçar, se empenhar em sair das prisões em que nós estivermos. E aqui eu trouxe para você pensar melhor sobre essa prisão que é a dependência. Você depender do outro, ser uma pessoa dependente do outro. E isso é em vários sentidos. Um último peso que eu trago pra gente aqui, que é nosso sétimo peso, é o peso da ingratidão. Você precisa ser mais grato, né? Você precisa entender o quanto você é agraciado, que você tem muito mais do que você merece. E quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro de algo que eu aprendi com um paciente meu. Quando alguém me pergunta, como você está? Eu respondo, com certeza, melhor do que mereço. Ele falava isso pra mim, quando ele chegava em sessão, que eu perguntava a ele, e aí, como é que você tá? Ele dizia, com certeza, melhor do que mereço. E aí, ser grato vai te trazer mais leveza pra sua vida. Quando você tem a ingratidão, nada tá bom. Você fica insatisfeito com tudo. Você quer muito uma coisa, quando você consegue, parece que aquilo não tem mais sentido para você. E você vai se contentando mais quando você é grato. Você vai para a fase do contentamento, que inclusive muitas pessoas podem não estar em um melhor momento da vida delas, em um momento muito felizes, mas elas são pessoas que têm contentamento. Então elas veem aquilo de uma maneira mais positiva, elas enxergam aquilo de uma forma mais possível de lidar e elas enfrentam aquilo com mais leveza na vida. Aquilo não pesa tanto na vida delas quando elas são pessoas mais gratas. E apesar de não estar tudo bem, elas não veem aquilo como infelicidade, mas sim, elas se colocam em posição de contentamento. Porque justamente o contrário de felicidade não pode ser, nem deve ser infelicidade, mas sim contentamento. Então, seja mais grato, show em gratidão, se livra disso. Pessoas ingratas reclamam muito, murmuram muito, e isso é peso, viu? Isso é pesado, isso vai limitar muito a sua vida. Se você olhar direitinho, você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. E gratidão gera gratidão. Então, se livre do peso da ingratidão. Então, foram esses 7 pesos que eu trouxe hoje para a gente se libertar, como eu falei no início, o mais rápido possível,
porque você merece viver uma vida mais leve e isso é muito possível. Se você se identificou com algo aqui nesse vídeo, se fez sentido para você, curte o vídeo, coloca aqui nos comentários qual é o peso desses 7 pesos que eu trouxe, que você vai colocar assim no topo. Qual é o principal? Qual é o top 3 para você investir aí em se empenhar, se esforçar, em se libertar desses pesos? Comenta aqui, compartilha comigo, vamos interagir, vamos conversar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Aqui o conteúdo é sempre para te trazer mais leveza na sua vida. E quem não quer uma vida mais leve? Abraço, gratidão a quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.